Dr. Tássio Barbosa, da Enersol Solar. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Obrigado a todos por estarem comparecendo aqui agora, nesse último dia de evento. E eu vou tentar trazer para vocês um pouco do histórico que aconteceu em relação à época que a gente não tinha nenhum PL e hoje que a gente já tem um PL aprovado na Câmara e já no Senado, e os próximos passos e quais são os riscos em relação a isso e quais são as novidades técnicas. Então, meu nome é Tássio Barbosa, sou mestre em energia solar fotovoltaica pela Universidade Politécnica de Madrid, sou engenheiro eletricista, sou diretor técnico da Enersol Brasil, vou falar um pouco dela também, e sou secretário adjunto de Assuntos Técnicos do INEL e diretor técnico da Associação Baiana de Energia Solar. Como é que eu posso controlar? Aqui, né? Aqui. Perfeito. No meio passa, né? Certo. Queria falar um pouquinho sobre o INEL. INEL é o Instituto Nacional de Energias Limpas, é um instituto focado especialmente em assessorar os parlamentares, deputados, senadores, em relação às políticas energéticas. Então, a gente tem feito diversas reuniões, fizemos diversas reuniões com os deputados, estamos fazendo agora com os senadores em prol, especificamente agora, principalmente desse marco solar, que é o PL 5829. Para mais informações, quem quiser conhecer, quem quiser se associar ao INEL, aqui a gente colocou o QR Code. E o INEL, junto com a BGD, foram as únicas associações ou instituições a apoiarem esse PL 5829 desde que ele nasceu. Então, lá em 2019, a gente estava na sala lá com o deputado Lafayette conversando, fazendo os primeiros esboços do projeto, que hoje se tornou esse PL, que provavelmente vai ser um marco legal. E também nesse ano a gente teve os apoios da Absolar, do Movimento Solar Livre também ao longo desse ano e conseguimos ter esse consenso das associações e depois o consenso também da Câmara, que fez com que mais de 99% dos deputados votassem a favor desse PL. Então, o Ricardo Costa, o secretário de Assuntos Técnicos, ele trabalhou muito nesse projeto e agora está trabalhando também na Câmara no PL 414, que era o PLS 232, que fala também da possível tarifa binômia para baixa tensão e mercado livre e outras coisas que podem afetar a gente também. Então, a gente está sempre atento a isso. Se quiser conhecer mais, aqui são os dados. A gente tem no INEL, junto com a BGD, também um site chamado energiabarata.eco.br e vocês podem acessar, olhar quais são os senadores que estão a favor ou indeciso. Agora, nenhum senador, praticamente nenhum, se colocou a favor ou contra esse projeto, que chegou há 2 semanas na Câmara. Se vocês quiserem ter as últimas novidades sobre isso, vocês podem acessar o QR Code do INEL, que pelo Telegram a gente manda as últimas notícias, novidades também. Se vocês tiverem contatos com os senadores, a gente pede que vocês marquem reuniões e nos convidem, a gente vai participar, vai mostrar também as informações técnicas sobre o PL. E esse é um site muito legal, tem os contatos dos deputados, dos parlamentares. E agora um pouco sobre a Enersol Brasil, que eu sou diretor técnico. A Enersol começou logo depois do PL, em 2013. Hoje a gente é a maior integradora de geração distribuída da Bahia. Somos os maiores instaladores de frônios do Brasil. Temos mais de 1.000 instalações já realizadas, com mais de 1.700 investidores instalados, mais de 70 mil painéis e um índice de satisfação no portal solar altíssimo, 99,4%. E agora eu vou fazer um breve histórico sobre o que aconteceu até hoje em relação à energia solar no Brasil, em relação ao sistema de compensação. Então, a gente lembra lá em 2012, teve um projeto em Pituaçu, que foi o projeto pioneiro, que a partir daí começou a se escrever essa resolução 482, e começaram a ter algumas usinas, muito poucas. Aí, em 2015, teve essa resolução 687, que melhorou bastante a situação, colocou geração compartilhada, por exemplo, diminuiu os prazos de análise, que eram 15, colocou para 30 dias. E aí, em 2018, a ANEEL abriu a consulta pública. Aí, até aí tudo bem, já sabia que iriam mudar as regras em 2020, porém, a gente não sabia como seria. A ANEEL falou que iriam ser mudanças graduais, a gente provavelmente teria uma alternativa 1, e foi isso que eles falaram depois, que seria a alternativa 1, se a gente teria uma perda de rentabilidade na época de 28%, porém, todo mundo lembra, em outubro de 2019, quem já estava no setor, eu costumo comparar esse dia em que a ANEEL falou que seria a alternativa 5 como o nosso World Trade Center, né? Todo mundo lembra onde estava no dia do World Trade Center e todo mundo lembra do solar onde estava no dia que a ANEEL falou que seria a alternativa 5. Ia praticamente matar o setor, cada um ia fazer outra coisa. Então, o INEL nem existia nessa época, a gente se juntou, a Absolar, a BGD, SOS Solar, as integradoras, todo mundo se juntou para ver o que queria fazer, então a gente começou a fazer audiências públicas, participamos de algumas lá no Senado,
E o pessoal começou a olhar, olha, perceber que a energia solar não está causando esse prejuízo todo que a ANEEL disse que está. A gente mostrou os problemas nos cálculos do Ministério da Economia, fizemos reuniões também no Ministério da Economia, e depois a ANEEL resolveu dar uma freadinha e falar, ó, quem vai fazer agora, quem vai decidir isso vai ser o Congresso. Então, a gente começou com essa correria, teve o TCU que mandou a ANEEL mudar, então, vários detalhes que aconteceram para que houvesse esse PL, que entrou em pauta diversas vezes, aí em março, abril, maio, junho, e finalmente ele foi aprovado sem alterações, sem emendas, por 476 votos contra 3, ou seja, mais de 99%. Não sei se alguém tem conhecimento de um projeto de lei que teve tanta aprovação assim, mais de 99%. Então, últimas notícias mesmo, agora eu falo das últimas semanas, o PL chegou no Senado, foi designado o relator, que é Marcos Rogério, ele é o mesmo que fez o MP 998, foi relator, ele também foi relator do PLS 232, que eu citei um pouco antes. Então, normalmente, temas de energia solar, ele vai ser o relator. Ele também está na CPI da Covid, está numa correria, mas a BGD conseguiram marcar nessa última segunda com ele. Infelizmente, ele não prometeu que não haveria mudanças. Se tiver alguma emenda que o Senado acha interessante, pode ser que passe, e se passar a emenda, provavelmente vai voltar para a Câmara decidir se vai aprovar ou não. Porém, como já foi um objeto de consenso entre todas as associações, entre diversos deputados também, em Lafayette, espera-se que não haja mudança no final das contas, que se houver alguma coisa no Senado, é possível que a Câmara derrube ou não, não tem como a gente saber, mas a probabilidade é que o texto seja mantido da forma que a gente já conhece hoje. E ontem teve uma discussão na Câmara do PL 414 que pode implementar a tarifa binômia em mercado livre na baixa tensão. Então, isso é um risco também, a gente tem que ficar muito de olho nesse desenvolvimento do PL, do nosso 5829, e nesses outros PLs que também podem alterar a questão da rentabilidade da energia solar no Brasil. Aqui eu esqueci de falar do último ponto, que a gente fez uma campanha também para que vocês, todos os brasileiros, possam votar sim a esse PL que está lá no Senado. Então, quem quiser entrar no site do Senado, pesquisar PL 5829 e votar que sim, isso vai ser importante também. Claro que não decide nada, mas quando a gente vê que a maioria da população é a favor, isso conta muito. Falando um pouco em números, como é que a AGD tem se desenvolvido? A tarifa residencial ela tem acompanhado o IPCA nos últimos 10, 11 anos. Então, o IPCA está alto agora, então a tarifa também está aumentando. Porém, o que é que acontece? A gente tem a bandeira vermelha. A bandeira vermelha, que já passou, né? Teve a bandeira 1, bandeira 2, agora tem a bandeira crise hídrica, ela faz com que a conta dos brasileiros, das residências, aumente em mais ou menos 23%. Isso para o Brasil não é bom, mas a gente tem uma solução que é a energia solar. Isso vai fazer com que as taxas de retorno sejam mais altas e o payback caia também para aproximadamente nessa mesma proporção. E houve um crescimento só nesse ano, 50%, 52% mais precisamente da AGD foi implementada em relação ao ano passado, em relação a todos dos últimos anos. Ou seja, a gente tinha aproximadamente 518 mil unidades que recebiam créditos e produziam, e agora está em 788. Então, aumentou só nesse ano 52%. O número de conexões, só esse ano, já aumentou o número de todo ano passado. Então, a gente está numa correria muito grande para instalar o máximo possível, que provavelmente esses próximos meses vão ser os meses com maior rentabilidade no setor fotovoltaico. Então, ali embaixo eu coloquei um gráfico das conexões por ano. A gente vê que as conexões realmente esse ano já ultrapassaram do ano passado e está nesse crescimento, provavelmente a gente vai ver algo exponencial aí. E sobre projeção, a EPE fez várias simulações, e a simulação que mais se enquadra no cenário atual é essa simulação chamada Fio B gradual, e mostra que a gente pode ter aproximadamente 4 milhões de unidades consumidoras recebendo créditos ou produzindo a própria energia em 2030, e em termos de potência seriam aproximadamente 35 GB, hoje a gente tem 7, ou seja, a gente iria multiplicar por 5 essa quantidade de painéis instalados. E uma coisa interessante que, sobre a crise hídrica, lá em 2001, Fernando Henrique Cardoso falou, o brasileiro desligou a luz, iluminou o Brasil. Agora há pouco, o Bolsonaro falou, ó, apague uma lâmpada. Porém, um painel fotovoltaico médio, a gente considerando 455 watts, em um dia ele pode fornecer a energia necessária para ligar 20 lâmpadas. Então, o setor solar fala, olha, instale um painel solar e não precisa desligar nenhuma lâmpada. Você ainda vai estar ajudando o seu vizinho, vai estar ajudando a diminuir a bandeira. Então, isso é muito importante. E 8 a cada 10 brasileiros acham o preço da energia cara e 9 a cada 10 querem gerar a própria energia. Então, nosso sentimento é que o setor vai crescer muito, então vai ser parecido com isso que a própria EPE colocou, então são dados disponíveis no site da EPE. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a parte do Amazonas. É um pouco incipiente a energia solar.
Aqui tem 3.200 sistemas que recebem créditos, contando também com aquela geração compartilhada que a gente viu na apresentação anterior, e somente 2.440 unidades geradoras. Então, isso, num cenário brasileiro, é muito pouco, mais ou menos 0,5%. A gente espera que a Amazonas possa crescer também, assim como o Brasil está crescendo, e a gente vê que eles conseguiram já também, nesse ano, instalar mais do que foi instalado ano passado. A gente ainda tem alguns meses para finalizar o ano. Agora, falando um pouco especificamente do PL. Primeiro, eu vou falar sobre o que mudou nesse vai e vem da Câmara, que tinha que mudar alguma coisa, que senão não ia ter acordo, não ia votar. Marcelo Ramos não estava deixando que fosse votado, então a gente teve que ir abrindo mão de algumas coisas. Então, eu vou falar para vocês quais foram as últimas mudanças e, enfim, dizer quais foram as inovações técnicas desse PL. A gente dividiu as gerações, as GDs, as unidades, em 4, mas é só para fins didáticos, isso não tem no PL. Eu considerei a GD tipo A, que é aquela que já instalou. Tipo B é aquela que vai instalar entre a aprovação do PL e 12 meses após isso. Tipo C é a que já vai entrar na regra nova, já vai ter que pagar a TUR de fio B. E a tipo D é que também vai ter a regra nova, só que ela vai entrar aí entre os meses 13 e 18 após a aprovação do PL, então ela vai ter mais 2 anos na transição. Então, o que é que mudou da última versão do PL, que chegou a entrar em pauta, mas não foi votada? Então, foram retiradas definições. A gente via muito no PL TUR de fio B, TUR de G, TE. O que significa isso? Então, a gente tinha que sair do projeto de lei e ir lá para o PRORET, que é os procedimentos de regulação da ANEEL, para depois voltar para o projeto de lei. Só que, hierarquicamente, você tem um projeto de lei que vale muito mais do que a regulação da ANEEL. Então, como é que do projeto de lei você tinha que ler o que tinha escrito na regulação para saber o que significa TUR de TE, por exemplo? Então, isso foi retirado. Na prática, não vai mudar nada. O que era TE, ela está dizendo o significado, o que era TUR está dizendo o significado. Então, na prática, isso não muda. A potência da mini solar, que era 5 MB, caiu para 3. Depois falaram assim, se for despachável, volta para 5, mas na última versão voltou para 3 de novo, mesmo se for despachável. Saíram os termos, como eu falei. As TURs das GDs tipo A e B, ou seja, as GDs que já conectaram, que se conectarem até 12 meses, vão pagar a TUR de G. E o que é essa TUR de G? Eu vou falar um pouco mais no final também. Ela é uma TUR de geração, que tem um desconto em relação à TUR de carga, aquele quilowatt que a gente paga todo mês para as empresas um pouco maiores. Pode cair 50% a 60%. E para todas as gerações remotas, todas que forem no grupo A, vão mudar, em vez de pagar a TUR de carga, vão pagar a TUR de G. A única diferença é que essas primeiras usinas, ou seja, as que já conectaram antes e as que se conectarem até 12 meses, vão passar a pagar a TUR de G só após a revisão tarifária da concessionária que ela estiver conectada. E como a revisão acontece a cada 4 ou 5 anos, fiz o exemplo da Coelba, que é no meu estado da Bahia, a partir de maio de 2023, as geradoras remotas que estiverem na Bahia vão deixar de pagar a TUR de carga e pagar a TUR de geração. Então, para cada concessionária, você tem que consultar o site da ANEEL para ver quando é a próxima revisão tarifária e saber quando é que vocês vão passar a pagar a TUR de G. E uma última coisa que o pessoal da GD foi todo lá para o Ministério da Economia, a Bárbara também, que está aqui, foi lá, assinaram um documento e eu fiz essa apresentação no Fórum GD de Cuiabá e teve uma mudança. Qual foi essa mudança? Entrou 50% de desconto no custo de disponibilidade para GDs bem pequenininhas. Por exemplo, você tem uma casa lá monofásica com um custo de disponibilidade de 30 kWh e esse custo, se você botar uma GD lá, 1, 2, 3 painéis, esse custo vai cair para 15 kWh. Então, vai aumentar ainda a rentabilidade para GDs menores. E esse é um dos motivos que a gente fala que a GD, esse PL, é o PL da democratização da energia solar no Brasil. Então, tem mais melhorias técnicas. Infelizmente, havia lá uma previsão de você poder colocar vários Bs optantes até 1.000 kW, isso saiu. Teve alterações no período de transição, que a gente falava que era 25 anos a partir da conexão da usina, agora é 25 anos a partir da aprovação do PL, isso foi bom. Definições também na forma de valorização da mini microgeração, ou seja, a ANEEL vai estudar a partir dos preceitos do CNPE. O CNPE vai fazer das diretrizes e a ANEEL vai estudar como é que a gente vai pagar pelo quilowatt-hora injetado e pelo quilowatt-hora consumido daqui a alguns anos. Então, isso entrou também no último texto. E tem algumas alterações
na parte de garantia de fiel cumprimento, quem quiser colocar GD acima de 500 vai ter que dar uma garantia de 2,5%, 5% a depender. Vai estar proibida a venda de pareceres e alterações na cobrança da taxa mínima. Então, como ficou o último texto aprovado na Câmara? Sistemas híbridos com bateria são permitidos por lei. Antes a gente não tinha uma lei que falava isso. O custo de disponibilidade vai acabar aquela duplicidade que você pagava 100 kWh em energia e pagava em reais também. Então, isso vai aumentar, em alguns casos, em até 6, 7 meses. O payback vai melhorar em 6, 7 meses, só por causa disso. As GDs novas só vão pagar custo de disponibilidade se o consumo, antes de abater, não chegar naqueles 100 kWh, para dar um exemplo, que isso é um pouco confuso. Se você tem uma usina trifásica e você consome efetivamente 100 kWh da rede, o cara vai fazer a leitura e vai ver que você consumiu, você não vai pagar custo de disponibilidade, então sua conta pode realmente zerar e após alguns anos ela vai chegar não vai ser mais zero, porque você vai passar a pagar TURG-B, mas nos primeiros anos, de fato, a conta vai poder chegar zerada, então isso é interessante, principalmente para pessoas de mais baixa renda. GDs com sem armazenamento vão ser aceitas, é obrigado. Pode ter comercialização de excedentes, se você gerar muita energia, a sua concessionária pode abrir um edital para comprar essa energia, isso também é muito interessante. E TURG-G para todas as GDs, isso eu acabei comentando um pouco mais cedo. B-optante só para usinas locais, com 112,5 kVA ao menos. Então, não vai ter mais usina B-optante remota, ou, por exemplo, você tem um hotel que tem um transformador de 300 e por 100 área de veraneio, segundo o artigo 100 da Resolução 414, você podia também ter o B-optante, isso não vai ser possível, só a partir desse transformador mesmo. As concessionárias vão ter que dar 90 dias de prazo antes de mudar uma norma, isso é uma coisa importante que a gente não tinha. Compensação, que antes era só por percentual, você tinha que dizer, eu estou gerando aqui, 30% do excedente vai para o local, 20% vai para outro, 50% vai para outro, você vai poder botar também em ordem de prioridade, como era antes, isso vai evitar o acúmulo de créditos. Pode também realocar créditos nas unidades do mesmo CPF, você tem um acúmulo, eventualmente, em um apartamento ou em uma filial da sua empresa, você pode realocar para outra, isso é uma coisa que não existia. Você pode gerar numa permissionária e compensar na concessionária daquela permissionária, isso não era possível, isso é mais uma inovação técnica. Tem um programa de energia renovável social, em que a pessoa carente que for beneficiada por esse programa, ela vai poder vender também a energia, então isso é muito bom. É um programa social que, mais uma vez, mostra que o PL é o PL da democratização da energia solar no Brasil. E aqui embaixo eu coloquei como é que a gente vê quando é que vai ser a revisão tarifária da concessionária. Então, aqui eu fiz o exemplo da Coelba, a gente vê que teve uma em 2013 e uma em 2018, então a cada 5 anos vai ter, então 2023 vai ter também. Ali é o site da ANEEL para você ver para a sua própria concessionária quando é que vai ser a próxima revisão tarifária. Então, qual é esse benefício da TURG de carga em relação à TURG-G? Então, tem um estudo da Greener que mostra alguns exemplos. Então, eu peguei esse estudo, coloquei aqui para vocês verem os principais exemplos. Por exemplo, no Rio, você pagava R$ 22,00 por quilowatt injetado, vai passar a pagar R$ 4,00 e pouco. Isso mais os impostos. Então, uma proporção é que no Rio você vai cair aí 80% do custo. Em alguns lugares, por exemplo, aqui na Amazonas, fiz o dever de casa de ver quanto ficaria aqui, a gente vai ter um desconto de 30%. Eu tinha calculado que faltavam 2 minutos, mas eu vou tentar adiantar aqui. Só vou adiantar aqui, falar um pouco da TURG-B. Você também tem a TURG-B variável em cada estado. Na Bahia, por exemplo, é 44%. Na Celesc é 20%, então vai depender um pouco da densidade de carga. Aqui na Amazonas de Energia é mais ou menos 30%, a TURG-B muda em cada local. Então, a gente eu já fiz essa apresentação também em Cuiabá, então foquei mais nos outros tópicos, mas aqui a gente mostra quanto que vai mudar a rentabilidade de cada projeto, se é local, se é remota, se é mais do que 500 ou não. Então, isso é importante. Bárbara, que vai falar depois de mim, ela vai trazer alguns exemplos reais, que vai ser bastante interessante para vocês também. Aqui a gente colocou um resumo. Se vocês entrarem lá no Telegram do INEL, a gente pode mandar essa apresentação também por lá, para vocês entenderem como é que vai ser, para cada tipo de usina, quanto que vai cair a rentabilidade, mas podem ficar despreocupados que é uma queda de rentabilidade que é muito menor do que o próprio acréscimo na tarifa de energia. Só nos últimos 12 meses foi de 23%. Então, aqui eu queria falar um pouco sobre essa manifestação Mais Brasil Solar, que reuniu 700 pessoas, foi organizada organicamente pelo setor. Em 10 dias a gente conseguiu mais de 80 empresas para patrocinar, fomos lá falar em prol da energia solar, foram vários deputados, então a gente se uniu e esse clima de união que a gente precisa ter para poder aprovar também no Senado e para que, se vier alguma lei
que possa alterar a rentabilidade, possa fazer com que a energia solar não seja tão rentável e a gente possa se unir novamente. Então, eu queria deixar para vocês aqui esse sentimento de união e agradecer mais uma vez a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado ao nosso palestrante que esteve conosco aqui, o Tássio Barbosa, da Enersol Solar.